Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Olá! É um prazer enorme estar mais uma vez em sua companhia com o programa Todos na Diferença. Hoje estaremos dando continuidade à instigante conversa com Mirella D'Angelo Viviani, uma das fundadoras de um instituto que você precisa conhecer, o Instituto Casa do Todos, que fica no Brooklyn, bairro da cidade de São Paulo. Ou simplesmente a Casa do Todos. Mirella nos trouxe algumas temáticas bastante pertinentes e mesmo provocativas. Basta estar vivo para sentir dor. E conseguiremos apenas tratar as nossas dores no encontro com o outro. Eu gosto muito do termo trazido pelo pensador da filosofia da diferença, Luiz Fugante, que é encontrar o comum. Para ele, encontrar o comum não é buscar o que nos iguala, e sim intensificar nossas diferenças, compondo com outras diferenças, fazendo então uma possível composição entre o que nos trouxe a Mirella e a filosofia da diferença. A todo instante podemos ser capturados pela vitimização, o que gera dor e sofrimento. O segredo está em aprendermos a lidar com as nossas dores, ou então, como diria o próprio Fugante, fazer um bom uso da dor, gerando novas realidades e valores. Sigamos então com Mirella D'Angelo Viviani falando sobre o encontro. O princípio de um tratamento, e por isso volta a outra pergunta sua, né? O princípio de um tratamento é um encontro. E um encontro com o que e com quem? É um encontro com você mesmo e com o teu objeto de desejo. Seja ele uma pessoa, seja ele uma atividade, seja ele uma conexão. Então, o encontro, ele é fundante do tratamento, porque é através desse primeiro laço que se constitui, então, o tratamento. Então, veja bem, numa situação como Casa do Todos, isso é bem comum aqui, né? Acontecem discussões, encontros que geram atritos. Ótimo, adoro isso. E qual é o tempero que trata este conflito? A narrativa, a conversa, né? Então, vamos dizer assim, o espaço
que trata, seja ele a escola, a clínica, a casa, a praça, a academia, o bar, a lanchonete, o encontro na casa do amigo, é um espaço que pode tratar aspectos a partir do momento que ele está disponível para abrir espaço de conversa. Espaço onde o saber possa circular. O saber de quem? De cada um. Possa circular de forma viva, não a descobrir quem tem razão, mas a descobrir que existem diferentes saberes. Então, para onde que vai a competição? Que, pelo que você até falou, me lembrou muito a coisa da competitividade que está colocada no mundo hoje. Os certos e errados, os bons e os maus, os normais e os anormais, né? Isso vai por água abaixo. Porque o ponto de vista, como diz Leonardo Boff, é a vista de um ponto. Então, fazer circular diferentes pontos de vista para que sejam escutados no grupo dilui a vítima e o algoz, esse lugar da vítima e do algoz. Sabe por quê, amigo? Porque não é o terapeuta que vai falar. Não é o educador que está lá focalizando, né? Coordenando o grupo que vai falar. É uma pessoa que vai falar para outra pessoa a partir do ponto de vista dela. Eu vou dar um exemplo para você. A gente não precisa dizer que lá no mundo excluem as pessoas que contam histórias fantásticas. Lá no mundo quer dizer fora da casa do todos. Dentro da casa do todos também excluem-se as pessoas que contam histórias fantásticas, porque isso é da natureza do humano, seja ele portador de deficiência, seja ele em sofrimento psíquico, enfim. Então, eu vou contar uma história muito interessante de um amigo da casa que adora andar com a carteira cheia de dinheiro, né? E, por ocasião de uma semana, 2 atrás, ele perdeu a carteira cheia de dinheiro. Desesperado, aqui, será que vão achar a carteira? Nananana. E aí, a gente estava conversando sobre isso na rede, eu, ele, todo mundo que passava, foi pegando cadeira e sentando um do lado do outro, uns encostaram na parede, conversando sobre será que vai achar, será que não vai achar, o que vai ter dentro. E aí ele falou, mas vai ter, né? O dinheiro vai estar lá dentro, né? Ele disse para mim e um monte de gente junto. Um atendido falou para ele assim, acorda. O que entendem assim? Então, assim, ele disse para o outro, escuta, meu, cai na real. Do que você está falando? É claro que não vai ter. E aí, eu perguntei para esse atendido, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Acordar do quê? Você está até dando risada, porque no teu grupo acontece isso, né? Quantas dinâmicas dentro do seu próprio grupo aparece de exclusão? Um não querendo ouvir o outro, um dizendo que o outro é impaciente, é autoritário, né? Então, essa não é um discurso que está fora da casa do todos. Não é um discurso que está no mundo que exclui. Nós, por natureza, somos pessoas e as pessoas excluem, e as pessoas escolhem, e as pessoas diminuem,
e as pessoas exaltam. Então, quero dizer que a gente vai lidando com as nossas mazelas, as nossas próprias mazelas, e que acontece com essa turma toda também, não é diferente. Então, a vitimação, né, que você falou, é tão bonito isso que você falou da vitimação, né? Também teria muitos exemplos para falar. Uma atendida estava aqui fazendo um trabalho de artesanato, e a professora de artesanato dizia: você quer isso? Ela dizia: não. Você quer isso? Ah, também não. Você quer isso? Também não. Aí vira outra atendida e fala assim: parece que você não quer nada, né? Eu estava passando, porque esse é o meu lugar, né? Eu fico transitando, e aí dentro de mim, né, gente, eu falei assim: yes. Porque não é que ela não quer aquelas coisas. Ela está num momento de vida que ela não quer nada. E a atendida, tanto quanto ela, diz: você não quer nada, né? Então, o que eu quero dizer é que e aí foi aí que a gente entrou, fomos circular a palavra ali, o que será que a gente quer, o que será que a gente não quer, o que está deixando da gente poder escolher, o que nós não está deixando a gente escolher o que a gente quer, né? Por que será que a gente está sofrendo por não escolher? Enfim, a aula de artesanato virou uma sessão, né? Claro, mas eu sinto que é isso, que ele é fluido para trazer a narrativa, né? Para poder fazer transitar os pensamentos, os desejos, a palavra. Isso tudo só é possível de acontecer quando a gente não tem um suposto, uma suposta lei, uma suposta regra que impõe como fazer. A aula de artesanato, nesse exemplo que eu dei, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A aula de artesanato é o menos importante. O importante é o encontro, para falar sobre o que vai aparecer. E, com certeza, vai ser algo que vai aparecer próprio do humano. Agradecimentos, Mirela D'Angelo Viviane, Casa do Todos. Todos na diferença. Idealização, Guga Dória. Produção, Tramelas, Histórias e Afins.